Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, tocar o sininho de notificações para quando você receber os novos vídeos, né, que irão ser gravados daqui para frente. E não se esqueça de curtir, tá? Para o YouTube entender que é um conteúdo importante e relevante. Bom, gente, eu vou tentar apoiar a câmera aqui pra mim conseguir falar, que eu tô sem... Como eu tô na função de mudança, tá tudo desorganizado. Peraí. E eu tô com a cara... eu tô com a cara toda descascando também. Então, até pra falar tá difícil, porque eu tô com a boca machucada aqui no canto, porque eu fiz um peeling, então o rosto tá assim de um jeito. Mas mesmo assim, eu quis vir aqui gravar. Então eu queria ter gravado ontem, mas ontem eu não consegui gravar, né? Ontem foi dia das crianças e eu tava muito sensível. Muito sensível, vocês não têm noção, assim, ó. Pra quem tá nessa busca do autoconhecimento, sabe que no decorrer do tempo que a gente vai trabalhando questões que é um descascar de cebola, né? Das coisas vão se aprofundando, mais desafiador fica. E eu identifiquei um padrão que estava muito enraizado, um padrão que vinha se repetindo na minha vida há muito tempo, que estava muito relacionado à minha criança, à minha adolescente, na verdade, né? É um padrão que aconteceu nos meus 13 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, 12, 13 anos, essa situação, ela iniciou, né? Então, o que que acontece? Eu fui na origem de quando aconteceu esse padrão, a partir de quando aconteceu. E aí, eu percebi que esse padrão, essa situação que aconteceu nesse período ali dos 12, 13 anos, reverberou de muitas maneiras e veio se repetindo, se repetindo, se repetindo no decorrer de toda a minha trajetória, da minha vida até nessa fase aqui que eu estou, né? Porque o que acontece quando a gente identifica um padrão, tá? Então a gente coloca consciência, luz naquela sombra. Sim, porque é um padrão, é uma crença. E às vezes ela tem uma raiz. Eu sei que parece ser uma coisinha só, mas às vezes um bichinho numa plantação se torna uma praga e aquilo vai se multiplicando e aquilo vai destruindo a plantação inteira. É isso que acontece. Só que se a gente não for na raiz, na causa, a gente não consegue mudar. Então, às vezes a gente sabe, por exemplo, assim, que tem uma situação ali que tá se repetindo, que tem algo que tá acontecendo na sua vida, mas você sabe que existe aquilo ali. Mas se você não for lá na raiz, se você não for lá onde se originou, você não consegue avançar. Então, sem mais delongas, eu vou contar, né, como que aconteceu comigo. Porém, antes de falar aí de mim, lembrando que eu consegui identificar isso porque eu venho fazendo várias técnicas, né? Eu trabalho com a Taimiana. A Taimiana é uma ferramenta maravilhosa. Não tô querendo fazer propaganda, mas a Taimiana me ajuda muito a liberar e identificar esses padrões, porque ela traz lembranças, ela é uma ferramenta de expansão, de cura, de elevação. Como a Taimiana é uma ferramenta que ela vai elevar a tua frequência, pra te elevar a tua frequência, tu vai ter que trabalhar questões internas, né? Se você precisa ser uma pessoa autoconfiante, se você precisa ser uma pessoa empoderada, próspera, se sentir próspera, você vai ter que liberar tudo que te impede de ser próspero. Então é isso que a Taimiana faz.
ali por volta dos 12, 13 anos de idade, que foi onde que aconteceu essa situação. Era uma situação bem minuciosa, uma dinâmica muito oculta. Eu venho trabalhando questões de escassez, né? Eu identifiquei um padrão de escassez e isso está muito relacionado à escassez. Esse padrão que eu identifiquei, esse bloqueio, essa crença. E aí, tirando o tarô e tal, mostrava ali que tinha uma situação, né? Às vezes aparecia a carta da roda da fortuna que vinha se repetindo na minha vida, que era um padrão de escassez que eu estava conectada, né, e que vinha da minha infância, mas gente, eu não conseguia saber o que que era, não conseguia, por mais que mostrava ali nas cartas. Aí tá, daí eu fiz uma sessão de taimiana pra questões de escassez e tal, prosperidade, e fiz, e soltei, não fiquei mais pensando nisso, mas eu comecei a perceber que muitas coisas começaram a vir, muitas coisas. E lembrando, gente, que escassez é algo interno, tá? Você pode ter dinheiro, você pode ter. Aí que tá. Você pode ter dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro, mas você vai sempre se sentir escasso. Você sempre vai ter medo da falta, você vai estar sempre, sabe, se contentando com pouco, guardando. Sabe aquela pessoa que guarda dinheiro para uma situação? Ai, vou guardar porque pode acontecer uma coisa, então vou guardar. Então a pessoa ela pode ter dinheiro, mas ela vai se sentir pobre. Tá tão impregnado isso nela, que por mais que ela tenha dinheiro, ela não vai se permitir usufruir de coisas boas. Ela não vai conseguir. Então, a pessoa ela não se sente relaxada para poder aproveitar e usufruir das coisas boas que a vida tem para oferecer para ela. Ela não consegue. Ela não consegue se sentir assim merecedora do melhor. Ela não consegue entender que ela tá conectada com a fonte. Por mais que ela tenha consciência, tá? Mas é o inconsciente ali atuando. Ela tem a consciência de que a prosperidade vem da fonte infinita, do todo, e que a gente cocria nossa realidade. Por mais que a pessoa tenha essa consciência, esse padrão ele tá tão enraizado que a pessoa ela não consegue relaxar, ela não consegue aproveitar. E tá, beleza, então eu tinha esse padrão, até porque muitas vezes isso vem da nossa criação, né? Se a gente foi criado numa família onde que a nossa família teve que se esforçar muito para ter as coisas, com certeza a gente vai carregar isso com nós. Porque a gente comprou essa crença, né? E a gente entende que tudo tem que ser com muito sacrifício, que tudo é difícil. A gente passou a vida toda ouvindo isso, né, gente? A gente passou, não a vida toda, mas a gente passou grande parte da nossa vida ouvindo isso. Então, isso. E aí a gente acreditou. Uma vez que a gente acreditou, aquilo se torna uma verdade para nós. E aí, mesmo que você hoje mude a sua consciência, mesmo que você hoje pense diferente, esses padrões eles continuam atuando na tua vida, por mais que você pense diferente hoje. Porque é o seu inconsciente que carrega esses padrões. E se você não for lá na origem, lá na raiz de onde começou e coloque uma nova consciência, aí sim você muda. Você precisa. Então, só assim, né? Indo na origem do problema é que você consegue mudar. Porque aí você libera aquilo, você coloca consciência, como eu falei, e aí sim, aí você tá pronto pra começar a fazer diferente. Porque daí você percebeu a dinâmica atuando ali, né? Bom, então ontem, falando de mim, contando da minha situação, de como que aconteceu. Ontem eu tava dando uma organizada no meu quarto, arrumando umas coisas, organizando, e eu encontrei uma foto minha de 13, 12 anos de idade. E não foi por acaso que eu encontrei aquela foto, porque eu já tinha olhado para aquela foto outras vezes e não tinha nem me dado conta, não tinha nada acontecido. E ontem eu, sabe, peguei assim
olhei para aquela foto e percebi uma coisa que eu não tinha percebido ainda e que deu uma virada de chave, que foi o seguinte: eu me conectei com aquela criança, né, com aquela adolescente ali da foto, e eu vi que já fazia algum tempo, olha só, já fazia algum tempo que eu sempre estava aceitando pouco, o mínimo, mesmo tendo condições de me dar o melhor. Sim, gente, porque hoje eu posso comprar uma coisa boa pra mim. Eu posso comprar. Eu olhei pra aquela foto e eu lembrei, nossa, olhei pra tudo que eu tava vestindo naquela foto, a minha roupa e de como eu estava. E eu pensei assim, ó, nessa época, olha só, pra vocês poderem entender. Nessa época, eu tinha um sonho, E naquela época eu tinha uma vontade de ter um tênis, que era o Fila, né, de botinha. Eu queria muito aquele tênis. E aí o meu padrasto disse assim: se quiser, vai lá e escolhe o tênis, né? Só que é só nessa loja que eu posso comprar. E tu vai lá e tu escolhe. Eu não tenho condições de comprar em outra loja, então é só nessa loja. E eu fui lá na loja que ele me autorizou aí, só que naquela loja não tinha o tênis que eu queria. Tinha só a imitação, a réplica. E era bem diferente, né? Mas era o que tinha, eu aceitei. Comprei aquele lá. E eu usava assim umas calças largas pra tapar, sabe? Mas todo mundo que olhava percebia que não era o original. E eu também sabia que não era o original. E o tênis, acho que não deu nem 6 meses. O tênis ele furou no dedo. Ele furou. Então eu só podia usar meia preta. Era o único tênis, gente, que eu tinha. O único. E era uma imitação. E eu lembro que ele furou no dedo e eu usava meia preta pra ninguém perceber, assim, sabe? Mas quem olhava de perto percebia, via. Eu sentia muita vergonha. Então aí que se começou a ferida da humilhação, né? Eu sentia muita vergonha e eu tentava esconder os meus pés. Esconder assim pra ninguém ver, sabe? E eu não tinha nem vontade de ir pra escola. E daí eu comecei a namorar um guri. E eu lembro que uma vez ele disse assim pra mim: eu vou te dar um tênis original. Mas não deu, né? Acho que ele falou aquilo só pra me humilhar mesmo. Eu me senti humilhada, né? E aí, o que acontece, né? Eu fiquei esperando ele me dar o tênis, mas ele não me deu. Também entra a questão da síndrome da gata borralheira. Porque a gata borralheira, ela sempre se deixa pra depois. E ela espera ser salva pelo príncipe, né? A gata borralheira, ela sempre anda toda, assim, mal arrumada, né? Porque ela tá sempre envolvida com as coisas da casa, então ela não se olha, ela não se prioriza. E ela sempre se deixa pra depois. Primeiro ela coloca as coisas na frente dela, pra depois ela, né, se olhar. E ela espera uma fada madrinha, um príncipe, né? Ela fica à espera de alguém para vir salvar ela. Ela sempre se deixa para depois. Acaba colocando tudo à frente dela e ela sempre se deixa para depois. E aí, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e tinha uma colega que estava vendendo tênis. Olha que engraçado, né? Eu queria um Nike. E eu sempre dizia, não dou bola pra marca. Porque eu não... Eu mentindo pra mim mesma, né? E realmente, eu não na minha cabeça eu não dava bola pra marca. Mas tem toda essa questão aí. Eu peguei, ela tava vendendo Nike, eu gostei do Nike, comprei aquele falsificado. E a minha irmã tem o original. E eu vi que o original, nossa, é bem mais bonito, mas é bem mais caro, né? É o triplo do preço, bem mais caro do que aqui.
Ou seja, o valor do original era mais, né? Tinha uma diferença aí de R$ 300. Até mais, eu não lembro. Mas o que eu tô querendo dizer, gente, não é questão assim, não é que é errado você comprar algo falsificado, você comprar um tênis que não seja de marca, não é isso, não é essa a questão. O que eu tô querendo dizer é que eu podia comprar o original, mas eu ainda estava me dando o falsificado, mesmo podendo comprar o original. Sem me dar conta que eu ainda estava presa naquela criança. E quando eu fazia isso, né, sem me dar conta que eu estava presa naquela adolescente que aceitou o mínimo, aceitou o que tinha porque ela não podia ter o melhor. E isso eu levei para várias questões da minha vida, hoje ainda. Eu estava levando. Porque mesmo eu tendo dinheiro e podendo comprar e pagar mais caro por um original, por que eu ainda estava comprando o inferior? Por que eu ainda estava comprando aquele que era mais barato? Porque eu estava com um padrão de escassez. Porque eu estava com uma programação ali, não, Valéria, tu tem que aceitar isso porque é o que tem. E eu tô com a boca descascando, cheio, tá? Que eu fiz um peeling, né? Então tu tem que aceitar o que tem, porque é isso aqui. Só que os tempos são outros. Hoje, mesmo tendo dinheiro, ainda estava comprando o mais barato. Entende? O mais barato. É isso que eu quero que vocês entendam. E isso também estava reverberando em outras coisas da minha vida, em relacionamentos e situações que eu também estava aceitando o mínimo. E eu me dei conta, ainda aceitando o mínimo, ainda aceitando pouco. Aceitando pouco dos outros e me dando pouco. E me dando o mínimo. Porque começa por nós, começa pela gente. E identificando também a síndrome da gata borralheira, que é a gata borralheira, ela sempre prioriza os outros. Eu lembrei que há pouco tempo, assim, eu tava guardando dinheiro e que eu tinha uns planos, né? Eu tava guardando. E eu senti vontade de comprar umas coisas que eu queria, mas eu não comprei. E aí a minha irmã veio e me pediu dinheiro emprestado. Me pediu lá. Ah, eu tinha visto um brinco. E eu não comprei o brinco. Porque eu não queria gastar. Olha só, não queria gastar. Então eu não comprei o brinco. E a minha irmã pediu dinheiro. E era justamente o valor do brinco. Ela acabou não me pagando esse dinheiro que eu emprestei, mas não tem problema. E aí, não tem problema porque ela já fez muita coisa assim pra mim, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer, eu trouxe esse exemplo do brinco pra ilustrar de que eu ainda estava deixando de fazer as coisas que eu gostava, que eu queria, mas quando é pro outro, tá tudo bem. Quando é pra dar pro outro, eu dou. E eu não penso nem duas vezes. Quando é pra mim, eu tenho pena de gastar, sabe? Então isso se tornou um padrão muito forte. E eu ainda estava presa, aceitando o mínimo, comprando mais barato, comprando o que dava, que é o que tem. Mas mesmo tendo condições de comprar o melhor pra mim, né? Isso sim é um padrão de escassez. O padrão de escassez é quando você pode te dar o melhor, mas então você pode ter dinheiro, às vezes você pode ter bens materiais, ter condições de comprar o melhor para si e não conseguir usufruir do que tem. Quantas pessoas eu já conheci assim? Tem dinheiro, pode viajar, tem carro, tem casa, com piscina, casa não sei onde, casa na praia, mas a pessoa não vai. E ela se sente pobre, ela se sente infeliz, ela sente um vazio dentro dela. Os outros estão lá usufruindo, mas ela mesmo, ela olha para todo aquele cenário, para tudo que ela tem e ela se sente escassa. Ela tem medo da falta, então ela trabalha demais, trabalha e tá sempre escassa. Tá sempre se sentindo vazia ou vazio, que seja. Por quê? Porque a pessoa não foi na origem. Às vezes a pessoa, por mais que ela tenha muitos bens,
E isso tudo se dá porque a pessoa veio de uma criação onde tudo foi muito difícil, onde ela teve que lutar muito para poder ter. E eu também tenho exemplos de pessoas que talvez não estejam nessa situação, que é o meu exemplo, né? Eu não sou rica ainda, mas eu já posso comprar as coisas que eu quero, só que eu ainda estava me dando o mínimo e o pouco, porque eu ainda estava neste padrão até eu identificar ele. E a minha criança, a minha adolescente estava sofrendo muito com isso, se sentindo humilhada, se sentindo assim triste por conta de eu estar aceitando o mínimo. E aí eu sempre, acontece o quê? Iria receber o mínimo dos outros até eu identificar isso e mudar. Então, pra mim foi assim uma virada, uma grande virada que eu dei, um grande salto de consciência. E daqui pra frente eu vou observar muito isso para estar mudando esse padrão, né? Porque eu acho que isso é uma construção que a gente vai fazendo. Também tem a ver com a nossa autoestima, com o nosso auto-amor, com entender que nós estamos conectados com a fonte. Quando a gente está conectado com o nosso feminino, quando a gente está conectado com a deusa, com a grande mãe, com Deus, com todo, nada vai nos faltar. Entende? Nada vai nos faltar. A gente entende que a gente é próspero. Então, automaticamente a gente vai se conectar com essa energia da prosperidade. A gente não vibra mais na falta. Só que isso é uma construção, né? Então, para começar a atrair o melhor, para se sentir próspero, a gente precisa primeiro se dar amor, né? Se centrar em si. Aí a gente se torna magnética ou magnético, que isso serve para os homens também. Então, assim, entender que sim, eu mereço o melhor e que quem tem que me dar o melhor, quem tem que se permitir sou eu. E vem primeiro de mim. Então tá, gente, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês também estarem aí identificando padrões, crenças. E por favor, gente, comentem aí o que vocês acharam, se vocês também reconhecem alguma coisa em vocês desse nível aí, né? E um beijão e até o próximo vídeo.